E daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista com o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, e também com o Major Vitor Hugo, do PSL, líder do PSL na Câmara dos Deputados. Amanda Klein, antes de mais nada, o orçamento da União não foi aprovado, não tenho memória. Abriu e o orçamento não foi aprovado? Na verdade, o orçamento foi aprovado, agora ele tem que ser sancionado ou não pelo presidente da República, né? Porque ele tem tantas questões, tem tantos problemas, que o Ministério da Economia, o próprio ministro Paulo Guedes, diz que é uma peça de ficção e que é um orçamento, nas palavras dele, inexequível, né? Acho que pode ser uma das perguntas, um dos pontos para debatermos aqui, principalmente com o deputado Marcel Van Hatten, que acompanha essa questão de perto. Exatamente. Rodrigo Constantino, passo a bola aí para você. Olha, Silvio, na verdade o que eu estou observando é que essa pandemia, que é uma tragédia por si só em números de mortes e tudo mais, né? Ela também serviu aí para muitos oportunistas de plantão, né? Então, usaram esse clima da pandemia para abrir a porteira e passar a boiada, né? E a preocupação do ministro Paulo Guedes é exatamente essa, né? É com a responsabilidade fiscal, que é uma das bandeiras principais da vitória nas urnas, né? O governo Bolsonaro veio para fazer diferente, para não fazer as famosas pedaladas, né? Então é muito importante que saibamos cobrar isso dos nossos representantes eleitos e separar uma coisa da outra. Todo mundo entende a necessidade de auxílio emergencial, todo mundo entende que numa crise dessas tenha mais gasto do governo, mas não dá para ser da forma que alguns ali estão tentando propor, aprovar, né, e com esse clima de comoção nacional que acaba relaxando as atenções, né, do público e isso é muito perigoso. Aliás, tem um pano de fundo também que é uma disputa, né, vamos dizer assim, uma briga entre o ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, Amanda? Pois é, só para a gente tentar contextualizar um pouquinho esse problema. Tentaram passar e acabaram passando a boiada no orçamento e agora a batata quente está lá no Poder Executivo. Eles subestimaram despesas obrigatórias em torno de 26 bilhões de reais e aumentaram muito os gastos com emendas parlamentares. Só que essas despesas obrigatórias, que são despesas com previdência, com abono salarial, com seguro-desemprego, elas chegarão e terão que ser pagas de qualquer forma. Então não adianta fazer essa maquiagem contábil ou essa contabilidade criativa e fingir que essas despesas não existem só para poder aumentar as emendas parlamentares que são destinadas justamente para onde? Normalmente para a pasta de desenvolvimento regional, que é do Rogério Marinho, que acaba sendo aquele arquirrival do Paulo Guedes internamente, né, dentro do próprio governo. Só que agora, quando essa peça orçamentária chegou lá, bateu, foi aprovada, o ministro Guedes olhou e falou, o presidente não pode sancionar isso aqui porque tem um risco dele incorrer em crime de responsabilidade fiscal e pode até sofrer um impeachment eventualmente por causa disso. Então agora estão tentando reduzir as emendas parlamentares, estão tentando essa negociação política, né, com o parlamento, com o Arthur Lira e com outros deputados e senadores para tentar reduzir, cortar essas emendas parlamentares. O Márcio Pitar, que é o relator do orçamento, já se comprometeu em cortar 10 bilhões de emendas parlamentares, mas eles precisam cortar mais ou menos 30 bilhões desse orçamento para que ele seja execuível, né? Para que você não fure, não desrespeite o teto de gastos. Então, agora estão tentando chegar nessa conciliação política, só que isso colocou em lados opostos o ministro Paulo Guedes e o Arthur Lira, porque o que a Câmara argumenta e o relator Márcio Bittar, senador, na verdade, argumenta, é que tudo isso foi feito sob a supervisão do Ministério da Economia com a anuência de pessoas da equipe do Paulo Guedes. Então, imagina só a treta, né, para usar. Eu vou devolver a palavra popular lá para o Rodrigo Constantino. Agora, Rodrigo, há uma enorme vontade de falar a palavra impeachment, né, toda vez. Silvio, é exatamente isso que eu queria pegar o gancho aí do que a Amanda disse, né? Eu falei dos oportunistas em relação a gasto, em relação a essa mentalidade de que o governo produz, né, riqueza, e na verdade a gente sabe que não é assim, ele só tira de uns e devolve para outros, cobrando uma quantia muito grande nesse pedágio. Agora, a gente começa a pensar se não há alguma coisa até deliberada em alguns ali de querer colocar o presidente numa posição de incorrer em crime de responsabilidade fiscal para poder ter o pretexto do impeachment. A gente sabe que pedidos de impeachment não faltam, né? Tem muitos que estão tentando derrubar o presidente desde o primeiro dia de governo, não engoliram o resultado das urnas e eu acho que todo cuidado é pouco. O presidente já por vários motivos, bastante refém desse centrão,
né, se ele ficar numa situação que realmente o coloque do lado de um crime de responsabilidade, ou podendo ser interpretado assim, não é descartável a hipótese de usarem isso para derrubá-lo, ainda mais se acharem que ele tem grande chance de reeleição no ano que vem. Então, nós estamos lidando ali com, como diz o próprio ministro Paulo Guedes, monstros do pântano, né, que são os representantes desse sistema que não aceitam, não engolem o governo do Bolsonaro e querem derrubá-lo a todo custo. E sobre o montante, vale citar só uma coisa também, Silvio. A reforma previdenciária que foi aprovada no primeiro ano de governo, né, um grande mérito da gestão Bolsonaro, economizou em uma década algo como, né, quase R$1 trilhão. Isso foi tudo embora em um ano de pandemia. Um ano de pandemia. Então, não dá para ficar nesse clima de que a pandemia justifica, né, qualquer tipo de relaxamento fiscal. A austeridade só é pecado no dicionário de esquerdista, né? Qualquer um que estudou economia sabe que é fundamental o governo pregar a austeridade fiscal, caso contrário, o custo vai ser ainda mais alto para a própria população, para o povo, para os mais pobres lá na frente. Agora, Rodrigo, só um adendo aí em cima do que você está falando, a pauta do Congresso Nacional ela está travada por causa da pandemia, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou que todos os assuntos, todos os projetos relacionados à pandemia teriam prioridade. Ocorre que não há projetos. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. A CCJ, por exemplo, teve que parar os seus trabalhos porque não havia projeto para colocar em pauta e nenhum outro projeto pode andar. A reforma administrativa, por exemplo, não pode andar porque a prioridade é a pandemia. Amanda. Mas isso seria por 2 semanas, né? A gente até viu. Não, mas segue. Fez isso aqui numa entrevista com o Ricardo Barros, mas essa é a prioridade, né, Silvio? Infelizmente, você tem que arranjar leito para todo mundo. A gente estava aqui conversando com o Carlos Wizard, empresário, na sexta-feira passada, sobre a história da vacinação aprovada, vacinação privada, aliás, se vai avançar, se vai ser aprovada ou não. Essa pauta também foi aí, acabou sendo patrocinada e apadrinhada aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas a gente ainda tem todo esse medo, esse receio que causa nos investidores no mercado com a história do orçamento. Mas, de fato, todas as outras pautas, as pautas reformistas, acabam ficando para trás na fila. Rodrigo, você acha que, de alguma forma, as reformas, por exemplo, a reforma tributária, que é a mãe de todas as reformas, subiram no telhado já? A gente já pode afirmar isso? Silvio, eu quero crer que não, né? Acho que vamos ter oportunidade de ouvir dos nossos entrevistados aí uma opinião de quem está mais de dentro ali, sentindo o pulso dos colegas, né, na casa. Eu quero crer que não, mas sem dúvida o relógio está apertado, né? E o tic-tac leva a uma situação de apreensão, quase até eu diria de pânico do lado dos investidores, que sabem que seria fundamental aprovar essas reformas, olham com preocupação uma guinada, uma aproximação do governo Bolsonaro com esse centrão, que, em que pese todo o discurso reformista, na prática, não é muito afeito a esse tipo de reformas, né? Tem um senso de sobrevivência. Se achar que é fundamental sinalizar algumas coisas, fará isso, mas não tem compromisso, de fato, com a agenda vencedora nas urnas e com o país. Esse espírito público, infelizmente, não é algo em abundância que encontremos ali no Congresso. Então, com essa pressão da sociedade também mais esvaziada, né, até por uma questão de pandemia, né, de sair às ruas e tudo mais, eu citei agora a reforma previdenciária, vamos lembrar do clima naquela época. Pessoas foram às ruas para demandar a reforma da Previdência. Isso é uma coisa inusitada na história, eu diria, não só do Brasil, mas quiçá do mundo, né? E agora nós estamos vendo uma falta de pressão da sociedade, está todo mundo cansado, está todo mundo esgotado até, eu diria, né? E isso coloca a situação ainda mais difícil, lembrando que ano que vem já é ano eleitoral. Então, se subiu no telhado a agenda reformista aí, isso é péssima notícia para o Brasil como um todo. E acho que as privatizações acabam indo a reboque, embora uma delas seja por meio de medida provisória, Amanda, e a dos Correios não, a da Eletrobras é por meio de medida provisória, a dos Correios é um projeto de lei, mas acho que vai a reboque. Eu acho que tudo isso sofre um atraso, né? Agora eu queria
carona numa outra questão que o Constantino tinha mencionado na intervenção anterior dele, quando ele falou, né, do Centrão, né, do presidente Bolsonaro acabar ficando refém do Centrão. Eu acho que o presidente Bolsonaro fica aí entre a cruz e a espada, porque também ele vai agir de olho nas eleições de 2022. Então, ele também quer fazer benfeitorias, os deputados querem destinar alguns recursos para suas bases eleitorais. Eles fazem isso através dessas emendas parlamentares. É a construção de uma ponte, de uma adutora, de uma estrada. Tem muito mais gente preocupada com 2022 do que o presidente Bolsonaro. Tem muito. Não, mas eu acho que o presidente Bolsonaro, ele fica entre dois mundos, assim, de um lado pressionado pelo Centrão, por parlamentares que querem destinar verbas para suas bases eleitorais e também pelo próprio ministro Rogério Marinho, que acha importante investir em infraestrutura e fazer obras até como um cartão de visitas para 2022. E do outro lado tem o ministro Paulo Guedes e a equipe econômica, que é muito menos perdular, e essa sim afeita a responsabilidade fiscal, as restrições fiscais. E como é que ele vai se equilibrar nessa balança? Porque o que se fala, até tem uma boa reportagem hoje no Valor Econômico, que dizem que grande parte do aumento dessas emendas parlamentares, via o senador, o relator do orçamento Márcio Bittar, foi feito com a chancela do Rogério Marinho, que teria também um aval por trás do presidente Bolsonaro. Então, a gente precisa entender exatamente em que lado desse jogo ele está, desse tabuleiro, né? Como é que ele está jogando? Ele está jogando nos dois times, um pouco no Paulo Guedes e um pouco no Rogério Marinho, porque o que a gente está vendo aqui é um orçamento que, de fato, é irreal, né? Tanto que o TCU, o Tribunal de Contas da União, está em cima e pode levar um crime de responsabilidade, sim. Por isso que o ministro Paulo Guedes falou, olha, você tem que vetar alguns trechos. E o Arthur Lira, do outro lado, está falando, não, sanciona do jeito que está e a gente faz ajustes ao longo do ano, ao longo da execução, conforme for sendo executado o orçamento por meio de projetos de lei. Então, vamos ver como é que vai ficar esse jogo aí, se eles conseguem... Eu quero aproveitar... Diga, Rodrigo, diga. Não, até certo ponto, né? Isso que a Amanda descreve é o mundo real da política. Sim, quer dizer, exato, o ministro da Economia, ele tem que ser o durão, ele tem que ter fama, inclusive, de durão, porque ele é o que segura a chave do cofre. Né? Se tiver um Guido Mantega lá, aí a gente já sabe o resultado. Né? Então é importante que o Paulo Guedes faça esse papel. Sobre divergências com o próprio ministro Rogério Marinho e a posição dúbia do presidente Bolsonaro, eu também vejo com naturalidade. Já tive a oportunidade de conversar com o ministro Rogério Marinho para ele explicar, inclusive, essas divergências que ficaram mais conhecidas até após aquela divulgação da fatídica reunião ministerial. E o Rogério Marinho não é necessariamente um desenvolvimentista. Ele acha que numa situação muito peculiar, sugêneres de pandemia, o mundo inteiro, inclusive países que têm mais apreço pela austeridade fiscal, estão relaxando alguns critérios. Então, esse debate é legítimo. Né? O que o Rogério Marinho condena é o dogmatismo. Mas a função do Paulo Guedes é ser mais duro, né, em autorizar gastos, e a função do presidente é tentar colocar um pé em cada canoa, surfar o aspecto econômico de olho na política. Ele é um político e ele nunca escondeu isso de ninguém, né? Quando ele foi eleito, ele disse, um entende de economia, eu entendo de política, né? E ele está aí também querendo, obviamente, ser reeleito num jogo que é um jogo bruto. É verdade, são as forças naturais, né, da política. Tem... Isso aí, enquanto tiver esse mecanismo, esse instrumento das emendas, isso vai ser usado dessa forma. Não tem romantismo aqui. Eu acho que a gente já tem o deputado Marcel Van Hatten conosco, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Bom dia, boa tarde já, deputado. Boa tarde Silvio, boa tarde Amanda, boa tarde Rodrigo. Satisfação estar com vocês no programa ao vivo. Deputado, não tenho outra pergunta a fazer senão continuar aqui a nossa conversa. Chegamos a abril, eu não tenho memória de chegarmos a abril sem orçamento. É um absurdo. É um absurdo que só foi possível em virtude das disputas políticas que se travavam na Câmara dos Deputados no ano passado e também no Senado Federal, mas principalmente na Câmara, entre Arthur Lira e Rodrigo Maia, né? Os dois principais contendores das eleições que levaram à sucessão de Rodrigo Maia. Claro que Rodrigo Maia com o seu candidato Baleia Rossi, mas os dois estavam numa quebra de braços enorme que acabou parando o país, não só na área do orçamento, mas em outras áreas também, em outros setores, e o resultado está aí. Depois de 4 meses deste ano de 2021, finalmente o orçamento é aprovado e, lamentavelmente, da forma como foi aprovado, Silvio.
uma forma assodada de um relatório que foi apresentado de um jeito no domingo e na quinta-feira, no dia da votação, veio a plenário de outro jeito, completamente diferente, por isso nós fizemos obstrução e votamos contrariamente ao projeto, já alertando que ele furaria o teto. E o resultado está aí. Depois de aprovado pelo Congresso, agora nem o Congresso, nem o governo sabem direito o que fazer, porque o sinal é péssimo para todos os brasileiros de um orçamento que não respeita o mínimo de responsabilidade fiscal. Agora, deputado, a gente estava tentando descrever um pouco, antes do senhor entrar aqui, o que havia acontecido com o orçamento, mas eu acho que o senhor que acompanha no detalhe pode fazer isso muito melhor que nós, né? Então, na verdade, o que a gente tem foi despesas obrigatórias foram subestimadas em cerca de 26 bilhões de reais e o relator Márcio Bittar aumentou as emendas parlamentares também mais ou menos nesse montante, foi isso? Qual a celeuma, como é que estão essas brigas políticas travadas nos bastidores e principalmente isso foi feito com o aval anuense, o acompanhamento da equipe econômica? Olha, mano, na verdade, subestimar as despesas é um eufemismo. O que foi feito foi realmente cortar despesas obrigatórias. Despesas com seguro-desemprego, com abono salarial, com aposentadoria. Essas despesas vão ser realizadas. É impossível a gente dizer que o dinheiro que estava previsto no orçamento para pagar a aposentadoria não vai ser pago neste ano. Seria uma irresponsabilidade total. Como a gente vai dizer que os aposentados vão parar de receber aquilo que é devido pelo INSS? Então, quer dizer, o que foi feito foi um corte de despesas obrigatórias no dia da votação do projeto de lei orçamentária no Congresso Nacional, com o conhecimento do governo e com o acordo do governo. Acho que é importante dizer isso. Não diria que da equipe econômica, mas do governo, há vários governos. Eu posso afirmar, porque eu ouvi o secretário de governo Ramos, general Ramos, estava no plenário no dia da votação e o governo deu o acordo para votar o orçamento desse jeito. O que aconteceu foi que no domingo daquela semana da votação foi apresentado um relatório com 3 bilhões de reais de emendas para o relator, 3, 4 bilhões, né, próximo de 4 bilhões o valor, para o relator poder distribuir para deputados, enfim, por meio de emendas extra-orçamentárias. Isso é além das emendas que nós já temos como deputados e como senadores, ou seja, como parlamentares, que são as ditas emendas impositivas. São recursos extra-orçamentários, ou seja, que estão além daquilo que nós já temos, né, por direito e que o governo tem obrigação de pagar. São recursos que o governo só libera para quem vota junto com o governo. Pois bem, o valor era de próximo a 4 bilhões de reais no domingo. Na quinta-feira, às 10 horas da manhã, sendo que a sessão do Congresso estava marcada para as 15 horas daquela quinta-feira, 5 horas antes da sessão, o relator altera o orçamento, corta essas despesas obrigatórias, ou seja, despesas que não poderiam ser cortadas, para inflar o valor que ele teria de direito em emendas para quase 30 bilhões de reais. Ele tira 26 bilhões de despesas obrigatórias, faz uma maquiagem, porque na verdade não teria como cortar, para colocar, né, a sua própria disposição para indicar como quisesse. Nós, do Novo, não só fizemos obstrução a isso, como inclusive apoiamos um destaque para pelo menos restituir 11 bilhões, o próprio governo orientou contra, e nós tentamos também fazer com que pelo menos esses 30 bilhões não ficassem nas mãos do relator, mas que o governo tivesse a flexibilidade para ouvir o seu Ministério da Economia para refazer a distribuição, se entendesse, e certamente entenderia, que era necessário. Para concluir, o fato é que naquele dia ficamos apenas nós do Novo fazendo a obstrução e o PSOL que também fez a obstrução, e olha bem, nós somos partidos completamente antagônicos na área ideológica, porque a própria esquerda, sabendo que não tinha votos para votar contra o orçamento e derrubar a proposta, também fez acordo com o governo. PT, PCdoB, PDT, PSB, todos fizeram acordo para não obstruir, deixaram os dois partidos pequenos com o pincel na mão e, portanto, nós não tivemos, por conta do tamanho das nossas bancadas, instrumentos o suficiente para obstruir a votação e levar para a semana seguinte. Se tivéssemos conseguido, certamente a repercussão seria tão grande, e por isso que o governo, né, por meio da Secretaria de Governo, seus líderes na Câmara e no Senado não queriam que a gente tivesse uma obstrução tão forte, certamente a imprensa
reagiria, e a sociedade, o mercado reagiria, os aposentados reagiriam e o orçamento não seria aprovado com essa bomba fiscal como foi. Agora, nós temos essa bomba na mão do ministro Paulo Guedes, que já está dizendo com correção que deve ser vetado, e a gente espera que o presidente vete as partes do orçamento que estão inviabilizando que o país seja visto como um país que tem um governo responsável fiscalmente. Rodrigo Constantino. Pois é, deputado, isso que o senhor está descrevendo remete muito a um governo que vem dando uma guinada em direção a esse centrão, né? Isso não bate muito com uma descrição de que o Bolsonaro seria uma ameaça à democracia, um fascista, autoritário, miliciano. Quer dizer, cada vez mais esse é um governo que tem a cara do centrão, é refém do centrão, e as duas coisas não podem acontecer simultaneamente. Eu resolvi sair de férias aí numa semana bastante agitada, então peço vênia para voltar um pouco no tempo e perguntar o seguinte para o senhor. Inclusive vi já uma entrevista sua com a participação do Silvio Navarro, em que você colocou o nome como possibilidade do seu partido no ano que vem do Bernardinho, que seria um nome aglutinador, uma pessoa capaz e de fora da política. Mas quando se fala em Partido Novo, é muito ainda indissociável da figura do seu principal fundador, que é o João Amoedo. E nessa semana que eu saio de férias, ele assinou uma carta ao lado de tucanos, né, para salvar a democracia, que, de novo, eu vejo o risco do centrão diferente de um risco de ameaça à democracia, né? É outro problema. Mas ao lado de Ciro Gomes. Então a pergunta que eu lhe faço, deputado, para dar a oportunidade, inclusive, de esclarecer, é se alguma democracia precisa ser salva nesse contexto e se é possível salvar alguma democracia ao lado de alguém como Ciro Gomes. São várias perguntas dentro de uma só, Rodrigo. Vou tentar responder a todas elas. Primeiro, acho que nunca é demais ressaltar a importância da democracia, inclusive para salvá-la do próprio centrão. Acho que o centrão, como exemplo de respeito à democracia, está longe de ser. Então, o fato do presidente estar abraçado ao centrão, não considero que seja um fato de se celebrar, por ser um fato, digamos assim, a demonstrar que há democracia no Brasil. Não é demais lembrar que o centrão esteve na base de apoio do PT, do Lula, da Dilma e de todos os governos, e no fim das contas acabam fazendo a maior parte desses políticos ligados ao centrão a política do toma lá da cá e a política da troca de favores, que ainda que esteja dentro de um arranjo constitucional, está muito longe de ser o ideal democrático que a gente espera ver no nosso país em comparação com outras democracias liberais do mundo todo, em que essa troca não acontece. Outra pergunta é em relação a presidenciáveis. O Novo não tem candidato a presidente da República definido, né? Nesse momento não há sequer oficialmente a postulação de algum candidato à presidência da República pelo Partido Novo. É claro que eu não falo pelo partido, porque o partido tem separação entre gestão e mandatário. A gestão do partido, que cuida de processo seletivo, está agora com processo de formação aberto para candidatos a deputado federal, deputado estadual, para a próxima eleição, formação e seleção. Não se falou ainda em nenhum momento sobre candidaturas à presidência da República. E todo filiado do Partido Novo tem, obviamente, o seu direito de se manifestar e ter a sua liberdade de expressão garantida dentro daquilo que, obviamente, são os princípios e valores do Partido Novo. Eu posso falar por mim e eu, por mim, posso dizer que não assino cartas independentemente do tema, com pessoas que são incoerentes em relação àquelas defesas que eles fazem, que a pessoa faz da carta. E eu concordo com você, Constantino. O Ciro Gomes, ele disse que um exemplo de democracia é a Venezuela, ou que receberia o juiz Sérgio Moro à bala. Se a gente vir o que ele fez e continua fazendo no Ceará, também está muito longe de um ideal democrático. Então, nós precisamos focar em princípios e em valores em defesa de ideias, não em defesa de pessoas ou de ataque a pessoas. Precisamos saber, sim, aquilo que está sendo feito no governo, e aí os parlamentares, né, do Novo têm se posicionado. Você me conhece já há muito tempo, aliás, antes mesmo de eu entrar no Partido Novo, né, sabe que eu tenho mantido uma postura de independência, e isso significa, né, que eu não critico à toa se eu faço uma crítica ao governo, como eu fiz e faço agora,
em relação à aprovação do orçamento. Eu mostro todos os argumentos, todos os fatos e faço uma crítica construtiva, ou seja, propositiva. Inclusive nós do Novo e outros parlamentares fizemos uma carta ao presidente da República, melhor, ao ministro Guedes, para que encaminhasse ao presidente da República, pedindo vetos e mostrando por que havia uma irresponsabilidade fiscal no orçamento, e também apoiamos aqueles projetos que são bons para o Brasil, alguns dos quais, inclusive, contam com o nosso apoio mais decidido e enfático do que o apoio que o próprio governo dá a esses projetos. Posso falar das privatizações. Em geral, nós temos defendido muito mais privatizações que ainda não aconteceram, de empresas mesmo nesse governo. Há, sim, propostas encaminhadas, mas privatizações, de fato, ainda não aconteceram, enquanto o governo, inclusive, criou uma estatal nos últimos tempos. Então, a gente faz a crítica construtiva, a gente oferece solução e, quando a gente apoia uma proposta do governo, a gente apoia também com toda a convicção, porque a gente está aqui na política para defender ideias e não para defender pessoas. A gente segue com a nossa entrevista 12h15. Agora tem um recado do Lacombe. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela, que você vai ganhar agora 100 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. De volta com Opinião no Ar, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, é o entrevistado de hoje. Deputado, uma notícia causou certo espanto, se não escárnio, para boa parte da população, um aumento de 170% nas despesas de saúde, despesas médicas, o reembolso do plano de saúde dos deputados, que podem atingir até R$135 mil no momento em que o Brasil enfrenta aí essa pandemia sem dinheiro. Eu queria a avaliação do senhor sobre isso. É um absurdo contra o qual nós também já nos pronunciamos e estamos buscando os meios internos na Câmara dos Deputados para revertê-lo. Assim, não tem nem palavras para descrever isso. Eu preciso começar do início, deixando bem claro para todos que nos assistem que nós, 8 parlamentares do Novo, os 8 deputados federais do Novo, abrimos mão de utilizar qualquer tipo de reembolso além daquilo que já nos é garantido por meio de um seguro saúde, como qualquer cidadão tem quando trabalha numa determinada empresa, num determinado órgão público. Nós temos o mesmo seguro saúde, que são os seguros dos servidores da Câmara dos Deputados. Não vamos além disso. E no início do nosso mandato, nós apresentamos um projeto de resolução à mesa diretora da Câmara dos Deputados, quando o presidente ainda era o presidente Rodrigo Maia, solicitando a revogação de qualquer tipo de reembolso extra. No entanto, foi declarado vício de origem a nossa iniciativa e assim nós precisamos recuar e tentar achar outras formas. Nós não imaginávamos que durante a pandemia, e talvez a gente precise começar a pensar que tem gente que vai além ainda daquilo que já é um absurdo, e não imaginávamos que seria proposto um aumento nessas proporções durante uma pandemia para esses reembolsos que já não deveriam existir para os gastos com políticos. Portanto, nós estamos avaliando agora internamente de que forma que não configure vício de iniciativa nós podemos agir. E também estamos buscando apoios junto a colegas parlamentares que também estejam indignados com este aumento para exercer o nosso direito, a pressão sobre a mesa diretora, sobre o presidente também da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que reveja este ato. Afinal de contas, quem o assinou, o presidente Arthur Lira e o restante da mesa diretora, tem o direito e, no meu entendimento, o dever de revogar essa assinatura. Manda. Deputado, eu queria uma reflexão do senhor sobre o atual momento do Brasil na pandemia, É o pior momento, temos uma média móvel acima de 3 mil mortos. Março foi o pior mês desde o início da pandemia e abriu caminho para ser igualmente ruim.
O que falta? A gente tem governadores que dizem uma coisa, são a favor de medidas restritivas, um presidente da República que diz outra, um comitê que tenta avançar um pouco e tentar unificar, coordenar minimamente as decisões e as ações do governo federal, mas parece que a gente não enxerga uma luz no fim do túnel. Falta coordenação, falta liderança. Eu queria saber a sua opinião mesmo, a sua avaliação sobre o atual cenário. Amanda, na minha avaliação, e eu tenho desde o início dito que é preciso serenidade e responsabilidade, né, e coordenação para combater o coronavírus no Brasil. O que falta é para políticos, administradores e para os torcedores de políticos pararem de pensar nas eleições do ano que vem e passarem a focar na solução. Parar de discutir o que é mais importante, se é vida na área da saúde ou vidas perdidas em virtude do colapso econômico e social que a gente está vivendo, e perceber que as duas coisas são importantíssimas e as duas coisas precisam ser combatidas. Nós precisamos ter líderes de verdade na política que conversem, que sentem, que dialoguem, que saibam que é preciso levar para a sociedade a importância de se combater o coronavírus com medidas simples, com higienização, com álcool gel, com utilização de máscaras, com a garantia de que os médicos podem sim fazer o atendimento com liberdade e responsabilidade dos seus pacientes em qualquer fase do tratamento dessa doença, que é preciso vacina, que é preciso buscar vacinas no exterior também por meio da iniciativa privada e não só com a demagogia preconceituosa contra a iniciativa privada que alguns setores da política têm, querendo impedir que nós possamos trazer ainda mais vacinas para a nossa população e, ao mesmo tempo, sabendo que não é possível continuar vivendo com essas medidas ditatoriais, essas medidas abusivas que estão sendo impostas sobre a iniciativa privada, que foi a que melhor tem se preparado no combate ao coronavírus. Dentro dos comércios, dentro de consultórios, dentro de fábricas, onde as pessoas estão trabalhando, normalmente os ambientes estão muito mais higienizados e seguros do que as próprias casas, sem falar nos locais de encontros, enfim, clandestinos que são realizados durante o período em que se vive essa experiência, né, de dito lockdown ou de restrições. É importante, sim, que mantenhamos distanciamento social, saibamos que esse vírus é letal, que há pessoas que precisam ser mais protegidas do que outras, porque elas são de grupos de risco, que essa nova cepa agora traz ainda mais preocupações para a população brasileira, inclusive para os mais jovens, afinal de contas ela é mais agressiva e pessoas com mais idade, muitas delas já foram vacinadas, e, portanto, é preciso que a gente tenha uma grande coordenação de esforços e repito aquilo que eu disse no início da minha resposta, Amanda, que os políticos, que os administradores parem de pensar em eleição no ano que vem, parem de brigar, que os torcedores dos políticos também parem de ficar brigando por causa de eleição e passem a focar na solução para que a gente pare de perder vidas na saúde e pare de perder vidas por conta do colapso econômico e social. As duas coisas não são excludentes, elas são complementares e precisam ser ambas, né, solucionadas com muito bom senso. Rodrigo, dá tempo de uma última pergunta, mantendo aqui o nosso compromisso do horário, 12:30, para liberar o deputado. Uma última pergunta, então, deputado. Nós acompanhamos essa luta por um país mais liberal, né, há muitos anos, e o presidente Bolsonaro vencendo com uma certa plataforma, com o ministro Paulo Guedes e tudo, era uma esperança. Muitos estão decepcionados com essa guinada ao centrão, com muitas coisas que ficaram no caminho, muito aquém daquilo que foi prometido, e isso é absolutamente legítimo, né? A decepção com o governo Bolsonaro. Daí a normalizarem o Lula e o PT, né, vai uma longa distância. E nós estamos vendo figuras que representaram, de alguma forma, o pensamento liberal ou até mesmo conservador dentro do liberalismo, cada vez mais nessa toada. Hoje nós temos na coluna da Folha de São Paulo do Luiz Felipe Pondé exatamente isso, predador versus alien, e o Lula seria alguém mais inteligente, mais apaziguador, quer dizer, o esforço de normalizar o Lula. Milhões de brasileiros foram às ruas para derrubar o PT, né, impedir o destino venezuelano. E agora a gente vê figuras que defenderam esses nossos valores, falando que o voto no Lula se justificaria para derrotar Bolsonaro.
Isso aí não é uma coisa muito estranha? Te preocupa essa narrativa, deputado, essa normalização do que é o PT para a nossa democracia? Eu tenho uma grande admiração pelo Pondé, eu não li o artigo dele, então não é sobre o artigo dele que eu estou falando, eu realmente não sei o que exatamente ele disse, Rodrigo. Então, deixando isso para trás, eu entendo que nenhum liberal pode querer a volta do PT, né? Nenhum liberal pode defender voto em Lula nas próximas eleições. Lula é um mentiroso contumaz, é uma pessoa que foi condenada em várias instâncias pela justiça brasileira, é, portanto, corrupto, condenado, né? Podem dizer o que quiserem sobre as decisões equivocadas, erradas do STF, na minha visão, e que, porém, não inocentaram o Lula. Essa narrativa aí é completamente absurda. Por outro lado, eu concordo que houve e há uma grande decepção com aquilo que se propôs na campanha eleitoral do ano passado e que Bolsonaro não está cumprindo, seja na questão da economia, seja na questão do combate à corrupção. Inclusive, as próprias indicações que ele fez para a PGR, para o STF, que eram grandes esperanças, e vem mais uma aí para o STF, a gente espera que não seja no mesmo nível da anterior que foi feita e que contou, inclusive, com abaixo-assinado meu, contrário à indicação do ministro Cássio Nunes. Nós precisamos olhar daqui para frente. Nós precisamos ver qual vai ser a solução, né, que esse sistema político, que também está carcomido, vai apresentar para a população brasileira no ano de 2022. E por isso, né, você falou antes, acabei não aproveitando a oportunidade, agora vou poder falar de novo, sobre a candidatura eventual dentro do Partido Novo, que eu tenho defendido. Repito, não há candidatos a presidente definido, não há nem pré-candidatos lançados, nada disso ainda aconteceu por parte do Partido Novo, né? E eu não falo, repito, pelo partido, falo por mim, como filiado, que eu entendo que o Bernardinho, que é um ídolo do vôlei, né, e é uma pessoa que internamente agrega muito, uma pessoa que tem também demonstrado sua preocupação com os rumos políticos, pode ser, e no meu entender será, a melhor alternativa que se pode apresentar. Talvez aconteça de aparecerem outras aí ao longo do caminho e a gente pode avaliar outras possibilidades. A verdade é que as candidaturas que estão sendo postas, inclusive essas, né, ditas de um eventual centro, acabam repetindo tudo o que a gente já viu no passado. E nós não queremos voltar para trás. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos ter uma novidade de verdade. E por isso, eu acredito que nós temos aí até o ano que vem muita água para rolar por baixo dessa ponte. Nós temos condições, Rodrigo, de fazer com que aquilo que levou o povo às ruas em 2013 e que fez muitos políticos surfarem numa onda liberal sem serem liberais, né, que a gente permita que depois de transcorridos 8 anos, 9 anos, né, daquele momento divisor de águas na política brasileira, a gente no ano que vem possa ter uma eleição apontando para um futuro de verdade para o Brasil. Agora, se não for possível na presidência da República, nós precisamos reforçar as nossas fileiras na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E aí não há nada mais importante do que termos pessoas concorrendo a deputado federal de norte a sul no Brasil para melhorar o ambiente político na Câmara dos Deputados, para ter mais condição de debater os temas que nós precisamos debater lá dentro. Combate à corrupção, privatizações, liberalização da economia, enfim, para que a gente tenha mais parceiros lá na Câmara dos Deputados. A gente está muitas vezes sozinhos e às vezes nem é reconhecido, né, por quem está no mesmo lado da trincheira. Então nós precisamos ter mais liberais na política, mais pessoas que sejam também conservadoras, mas conservadoras de verdade, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, para melhorar de fato o nosso país com visão de longo prazo. É isso que eu acredito para o meu país, é por isso que eu estou na política todos os dias, é por isso que eu fico muito contente de poder dar essa entrevista para vocês, para tentar esclarecer os pontos que muitas vezes são trazidos também pelos meus eleitores e certamente por todos aqueles que estão assistindo esse programa. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. O senhor sempre muito solícito e muito gentil conosco. Uma ótima semana. Imagina, merece. Um abraço. Tudo de bom. 12h33. Agora a gente vai conversar com o deputado Vitor Hugo, líder do PSL, deputado eleito por Goiás. Muito boa tarde, deputado. Obrigado pela gentileza de conversar com a gente. Boa tarde, Silvio. Prazer estar aqui na Rede TV novamente, aqui no Opinião no Ar.
Bom, deputado, eu quero começar aqui a nossa conversa com a mesma pergunta que eu fiz, por exemplo, para o deputado Marcel Van Hatten agora há pouco, porque eu acho que esse é um assunto muito importante, embora um pouco árido, as pessoas às vezes não entendem a importância do orçamento, mas o orçamento não aprovado, talvez essa não seja a palavra exatamente, ele impede que o governo faça gastos a não ser aquilo que é obrigatório. Eu não tenho memória de chegar a abril sem um orçamento pronto para ser executado, deputado? Bom, isso é verdade, Silvio, é importante, né? O orçamento é uma das peças mais importantes de planejamento do Estado e que começa no Executivo e que depois é chancelado, né? E é também aperfeiçoado, ou deveria ser aperfeiçoado, nas duas casas do Congresso Nacional. E quando há um atraso tão grande, já começa a comprometer as contas do governo e aí os serviços que devem ser prestados aí para a população na ponta da linha começam a ficar também comprometidos. Houve um impasse muito grande ao longo do ano passado para a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Eu acho que em grande culpa aí, em função do antigo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que não soube conduzir o processo de maneira correta e não soube gerenciar ali as candidaturas que queriam assumir a Comissão Mista de Orçamento. E isso trouxe prejuízo para o país inteiro, a ponto de a gente só conseguir aprovar o orçamento e ainda assim com vários questionamentos, né? Agora possibilidade de vetos, necessidade de rediscussão de uma série de aspectos, e eu tenho certeza que o país inteiro na expectativa de que a gente finalmente não só termine essa novela, vamos dizer assim, né? Vamos começar já a discussão do próximo orçamento, né? A Comissão Mista de Orçamento de 2021 vai ser instalada daqui a poucas semanas e a gente espera que a do ano passado, né, que vai regular os gastos do governo ao longo desse ano, também se complete o ciclo o mais rápido possível. Deputado, eu queria fazer o Marcel Van Hatten estava com a gente aqui no bloco anterior e ele narrou um pouco as tratativas, os bastidores em torno do orçamento. Ele contou, como já se sabe, que o relator Márcio Bittar subestimou ou cortou, como ele preferiu usar essa palavra, as despesas obrigatórias em 26 bilhões de reais, mas depois ele aumentou as emendas parlamentares em 30 bilhões de reais, ou seja, é um orçamento inexequível. E na narração ali do deputado Marcel Van Hatten, houve a anuência do ministro Luiz Eduardo Ramos, que ainda estava nessa época na Secretaria do Governo. Agora, de quem é a responsabilidade? É o Ministério da Economia que quer cortar? É o Centrão que quer gastar mais e está sendo perdulário? Porque é preciso, né, atribuir responsabilidades para todos esses personagens. Amanda, boa tarde. Bom, primeiro dizer o seguinte, que o orçamento ele é sempre feito a várias mãos, né? Começa no Executivo, então começa lá com a equipe econômica, passa por todos os ministérios. É natural que os ministérios que são finalísticos queiram ter um maior acesso ao orçamento para poder trabalhar. Estou falando de modo especial do Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Infraestrutura e outros ministérios que precisam fazer entregas, né, para que o governo também seja reconhecido como um governo que realizou, né, e a responsabilidade está neles. De outro lado, é também compreensível que a equipe econômica queira segurar o máximo possível as contas para que, né, eles estão vendo aí a questão macroeconômica do país como um todo. Agora, eu quero acreditar que a equipe econômica tem acompanhado esse processo como um todo, desde o ano passado, desde a elaboração de todas as peças orçamentárias, até o processo agora da elaboração do relatório do Márcio Bittar. Então, esse conflito que normalmente existe entre ministérios, que é normal, eu, quando estava na liderança do governo, eu via isso acontecer de maneira muito mais clara, até mais evidente, né? Ministérios com visões contrapostas, que às vezes tinham que ser, vamos dizer, resolvidas no meio do plenário da Câmara. E isso aconteceu de novo agora, com ministérios querendo gastar, com o parlamento querendo assumir uma porção maior do orçamento. E eu fiquei muito surpreso, porque não só as lideranças do governo orientaram favoravelmente ao orçamento, da maneira como foi votado, como a impressão de toda a Câmara dos Deputados e dos líderes era de que a equipe econômica estava ciente e concordava com a peça que seria votada. Depois, na sequência, sobrevieram uma série de críticas e comentários, acho que todos muito válidos, mas o processo orçamentário ele não terminou, legislativo.
né? Vamos ter a oportunidade de aperfeiçoamentos com a sanção ou veto do presidente e depois com projetos de lei do Congresso Nacional, também oriundos do Executivo, para fazer uma calibragem em torno do orçamento. Mas, de novo, reforço que no momento que nós votamos aqui, a impressão que todos nós tínhamos, até em função das lideranças do governo no Congresso, na Câmara e no Senado, todos orientarem favoravelmente ao texto que estava sendo votado, é que tudo estava acertado e acompanhado pela equipe econômica. Rodrigo. Boa tarde, deputado. Pois é, pegando um gancho nisso, né, nós vimos uma entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, atestando que há um alinhamento de 100% com o ministro Paulo Guedes ainda, ou seja, a agenda é liberal. Ele que é um presidente que recebeu, inclusive, honrarias internacionais na sua gestão independente e agora aprovada a autonomia do Banco Central, finalmente. A pergunta que eu lhe faço é exatamente essa. Há, de fato, ainda esse compromisso total do governo Bolsonaro com essa agenda, com esse lado liberal? A questão do Centrão, por pragmatismo, a gente entende, mas até quanto isso desidratou essa agenda? E se a mudança do comando da Câmara, do Rodrigo Maia para o Arthur Lira, realmente fez essa diferença, gerou muita expectativa, pelo menos, na base de apoio liberal do governo. Rodrigo, a agenda liberal, na minha perspectiva, né, eu que tenho tido contato com o presidente, com vários ministros, ela se mantém, o rumo, né, do governo se mantém nesse sentido, mas é preciso que a gente tenha também um cuidado muito grande, nós que apoiamos o governo e o próprio governo, para fazer com que esses avanços liberais eles sejam tomados, né, as medidas, as ações sejam tomadas com passos curtos e firmes, para que não haja nenhum retrocesso. E para que a gente não prepare o governo, vamos supor que a gente conseguisse, né, aprovar uma reforma administrativa no curtíssimo prazo, sem uma grande reflexão, sem uma conscientização da população como um todo e, de modo especial, dos servidores públicos. A mesma coisa com a reforma tributária, que também ambas são importantíssimas e nós defendemos e queremos avançar, assim como avançamos com a reforma tributária num momento complexo e numa profundidade que foi muito além até do que se pensava. Até os próprios reflexos da reforma da Previdência, né, a economia que nós imaginávamos, que seria em torno de 1 trilhão, junto com aquela medida provisória 871, que potencializou a capacidade do Estado de impedir fraudes ou de dificultar fraudes no INSS. Né, a gente já viu que imaginávamos que seria algo em torno de 1 trilhão, 833 na Previdência e uns 200 bilhões com essa medida provisória 871, e hoje a gente já viu que as previsões são muito melhores, nós vamos economizar muito mais. Então, nós precisamos fazer essas duas discussões, tributária e administrativa, com rapidez, mas também com muita serenidade, com muita tranquilidade, para que a gente não resolva todos os problemas agora e aí acabe com o capital político do presidente ou do governo e, na sequência, entregue o país organizado para um grupo do PT, por exemplo, ou de esquerda, que depois vem desfazer tudo aquilo que a gente fez. Então, nós temos que fazer as coisas assim, com uma visão política muito clara, com estratégia, para que a gente consiga não só entregar as reformas que são necessárias, mas também conseguir estruturar o país para que, na nossa visão, o que nós acreditamos que é o melhor, que a gente tenha governos de direita por 50, 100 anos. Deputado, trazer aqui uma pergunta da nossa audiência, os nossos espectadores que fazem o Opinião no Ar, em streaming, pelo YouTube, também pelo Facebook. A Estela Bernardes pergunta sobre a possibilidade de ter o voto auditável, ou seja, imagino que ela esteja perguntando sobre o voto impresso, se dá tempo. Eu sei que tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional da deputada Bia Kicis, em curso na Câmara dos Deputados, mas para que possa ser possível ter voto impresso em 2022, tem que aprovar até outubro. Dá tempo? Bom, a gente está trabalhando para que sim, né? Já foi aprovado no CCJ. Estamos agora conversando com o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e com outros líderes, para que a gente consiga criar essa comissão especial o mais rápido possível, que dê andamento a essas discussões, até para esclarecer para quem está chegando nessa temática agora, né? A ideia do voto impresso ou auditável, né, como foi defendido pela nossa telespectadora, a ideia de que ao lado da urna eletrônica que já existe hoje, haja uma impressora que permita que o eleitor verifique se o seu voto está registrado corretamente naquela urna
sem que ele tenha acesso ao papel e sem que ele saia com nenhum tipo de comprovante, poderia ensejar a quebra do sigilo do voto, ele simplesmente aperta mais uma tecla e o papel é cortado e depositado numa urna física. Em caso de suspeita de fraude, aquela urna é aberta e recontada. Então, a gente não consegue ver qual é o empecilho da adoção dessa linha de ação. Inclusive, há grandes empresários dispostos até a doar recursos para a aquisição dessas máquinas, e seria uma forma de legitimar o trabalho que já é feito pela Justiça Eleitoral. Eu conheço muitos juízes eleitorais, servidores da Justiça Eleitoral, que são pessoas muito sérias, muito corretas, particularmente os juízes de primeiro grau e as pessoas que estão na organização realmente das eleições ali na ponta da linha, e não há, na minha visão, qualquer motivo para que a gente possa desconfiar efetivamente do processo. Agora, não há motivo também para que a gente não crie uma redundância em torno daquilo que já é feito, permitindo a recontagem. Então, o sistema digital em si, ele, por ser digital, ele seja um gap, um déficit de confiança, simplesmente porque a gente não consegue, não é palpável, né, o sistema em si, e essa redundância poderia trazer a confiabilidade e uma segurança maior na disputa política que é normal no sistema democrático. Meio-dia 45, 15 para 1. Na sequência tem a pergunta da Amanda. Antes, um recado bem rápido, 15 segundos do Lacombe para você. Que cara é essa, Sérgio? Tô 3 dias sem dormir, eu vou zerar a programação da Sky. Não, Sérgio, você levar uns 50 anos. 50 anos assistindo Sky, tá ótimo. Com Sky, a gente se diverte junto, mesmo separado. Recargas a partir de R$14,90. Ligue 0800 940 2362. A gente segue com a entrevista com o deputado Vitor Hugo, líder do PSL, deputado eleito por Goiás. A pergunta agora é da Amanda. Deputado, um projeto de lei apresentado pelo senhor com requerimento de urgência na semana passada causou bastante polêmica, né? Aquele PL da mobilização nacional, que já é um mecanismo previsto na Constituição para tempos de guerra, em caso de ameaça de invasão estrangeira, mas o que o senhor propunha que fosse decretada a mobilização nacional agora, que amplia os poderes do presidente, inclusive com interferências no setor privado, no setor produtivo, e também o poder do presidente sobre as polícias estaduais. Isso acabou não passando no Colégio de Líderes, mas eu queria saber do senhor qual o objetivo, por que requerer ou instituir a mobilização nacional agora, já que não há ameaça de invasão estrangeira e o STF já determinou, já deu autonomia a estados e municípios que tomem as suas medidas restritivas em relação à pandemia. Amanda, primeiro é importante pontuar que a Constituição não prevê mobilização nacional somente em caso de guerra. Na verdade, a Constituição Federal, quando no artigo 22, inciso 28, e no artigo 84, inciso 19, quando ela trata da mobilização nacional, ela fala de maneira genérica. Quem trouxe a mobilização nacional para a resolução de um conflito armado foi o Lula, quando apresentou em 2003 um projeto de lei que foi aprovado em 2007, que é a Lei 11.631, e aí o Lula, naquela oportunidade, ele direcionou a mobilização nacional para uma das hipóteses possíveis, que é a questão da guerra. Mas existem, ou pode existir, outros problemas de grande magnitude que possam ser resolvidos, sim, com mobilização nacional. E aí, o meu projeto de lei, ele se voltava para essa ampliação das hipóteses de uma lei já pré-existente, de um governo que era esquerdista. Então, justamente para que não houvesse qualquer sinalização de que poderia ser algo ideológico, a questão é, se nós verificarmos a quantidade de mortes no Brasil e a quantidade de mortes no mundo, a gente vai ver que, no fundo, nós estamos num quadro semelhante ao da guerra. Né? Se formos ver a guerra da Síria, por exemplo, morreram aí pouco menos de 400 mil pessoas em 9 anos. Se nós formos ver a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e compararmos com as guerras, com o que nós perdemos de vidas no mundo agora, a gente vai ver que está na mesma ordem de grandeza. Então, a intenção era possibilitar que o presidente pudesse pedir autorização ao Congresso Nacional, então não haveria qualquer redução do papel do Congresso, qualquer aumento dos poderes do presidente, até porque, na verdade, o presidente pode mandar um projeto de lei hoje para o Congresso, redirecionando os meios de produção de determinado território. Só que a lei é o contrário. A lei lá de 2007, do então ex-presidente Lula, né, aprovado pelo parlamento, ela disciplina essa hipótese do caso da guerra, e nós gostaríamos de criar mais uma. Aí você me perguntar, mas para quê? Bom, nós estamos vendo aí agora, por exemplo, falta dos kits intubação.
Nós estamos vivendo também agora a possibilidade levantada pelo ministro da Saúde de reorientar a produção nacional de vacinas para animais. São muitos laboratórios que nós temos no Brasil, para que eles possam começar a produzir vacinas para seres humanos, no caso da Covid-19. Vamos supor que os empresários brasileiros, por algum motivo, donos desses laboratórios, digam ou dissessem que não, que continuariam fazendo as suas produções de vacinas animais, sendo que nós precisamos, o mais rápido possível, de um maior número de vacinas para humanos contra a Covid. Então, a mobilização nacional o presidente poderia pedir autorização para o Congresso Nacional para que delimitasse um espaço territorial um espaço do território nacional, para que as empresas ali dentro desse espaço obrigatoriamente deixassem de produzir vacinas para animais e passassem a produzir vacinas para seres humanos, ou para que determinadas indústrias de um determinado estado também, de novo aprovado pelo Congresso Nacional, passassem a produzir, então, medicamentos do kit intubação, ou equipamentos também para o kit intubação. Então, a minha intenção com esse projeto era essa. Houve uma antecipação da discussão por parte do Kim Kataguiri, que não estava presente no Colégio de Líderes, não participou da discussão dos projetos, e ele inferiu, talvez para alguém que tenha passado para ele alguma mensagem enviesada, que esse projeto já iria para a pauta na sequência e que ele tinha a intenção de passar o controle das polícias militares para o presidente. Isso não é verdade, até porque a Constituição continua em vigor e as polícias militares estaduais são subordinadas aos governadores, e um projeto de lei não poderia jamais se sobrepor à Constituição Federal. Então, na verdade, a gente perdeu foi a oportunidade de conferir mais uma ferramenta para o Estado brasileiro para salvar vidas. Eu espero que o ministro Queiroga consiga convencer parte da iniciativa privada, dos laboratórios aí que hoje produzem vacinas para animais, para que passem a produzir vacinas para seres humanos, mas se isso não acontecesse, se isso não vier a acontecer, o meu projeto de lei poderia ser uma ferramenta para ajudar nessa realocação ou reorientação da produção nacional. Rodrigo Constantino, a última pergunta para o deputado Vitor Hugo é sua. Muito rápido, deputado. Eu estive fora essa semana aí, teve muito burburinho, até tese conspiratória, mudança no comando das Forças Armadas. Qual é a explicação por trás disso tudo que aconteceu? Bom, eu acho que é normal, Rodrigo, essas mudanças que a gente tem a cada 2 anos. Eu sempre vi os governos fazendo isso, né? Fazendo uma reavaliação e mudando pastas ministeriais. No caso específico do nosso presidente agora, até diante do recrudescimento da pandemia, né? Diante dos desafios que estão sendo postos para a gente, até de alguma indicação também, de certa forma até uma pressão, como estava clara, por parte do Parlamento, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados em relação a algumas pastas, era natural que o presidente fizesse alguns movimentos. No caso da Defesa, ele fez a mudança do ministro, colocou o ministro Braga Neto, que é alguém que, na minha perspectiva, é muito mais próximo do presidente. Essa é uma pasta estratégica, importante para o país. E o fato dele ser um general de 4 estrelas mais moderno do que os 3 antigos comandantes das forças, na minha visão, foi o vetor principal que motivou a saída deles. Não vejo nenhum tipo de atrito ou de problema entre as Forças Armadas e o presidente, apenas um reajuste. Eu, ainda particularmente, eu fiquei 21 anos no Exército Brasileiro. Eu acho normal essas trocas de comandantes e acho que os comandantes de forças deveriam ficar também no máximo 2 anos, até para possibilitar que outras turmas comandem, cheguem ao ápice da carreira. Correndo contra o relógio. Muito obrigado, deputado. Não dá tempo para mais nada. Tchau, Amanda. Tchau, Rodrigo. Amanhã tem mais. Até lá.